Graça e paz para todos, sou o irmão Val Lima e venho aqui nesta manhã falar uma parte da palavra do Senhor, a qual Ele tem me concedido nesta manhã. Ela fica lá no livro de Hebreus, uma palavra muito forte, uma palavra que eu me levantei com permissão do Senhor e na direção do Espírito Santo Ele me deu essa palavra que foi o café da manhã. E quero compartilhar com os irmãos, que fica aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23, que nos diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que confessamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aqui está Paulo se expressando ao povo de Hebreus, que ele não viesse se esquecer das promessas do Senhor, que eles não venham abandonar o Senhor, que eles não viemos soltar da mão do Senhor. E eu estava aqui a meditar, lendo, e vendo aqui ainda no versículo 24, quando Paulo escreve dizendo: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Às vezes nós ficamos tão tristes, com quem está do nosso lado, tão tristes com as atitudes das pessoas, e às vezes se aborrecemos, Eu já presenciei casos de pessoas deixar o Evangelho, deixar Cristo, por o irmão ter perseguido, por o irmão ter falado do modo que a pessoa está vivendo. Está certo que nós temos que alertar os nossos irmãos, mas de que maneira eu e você estamos alertando nossos irmãos? Será que estamos alertando eles para chegar mais perto de Cristo? Ou estamos agindo com a ignorância, expulsando? Às vezes você não está nem com essa atenção de expulsar, mas as pessoas também que conhecem a verdade até ignora, fica triste com raiva e termina fazendo algo com raiva porque você repreendeu. Porque aqui também fala sobre isso, Ao versículo 25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, que a gente viemos animá-los, os nossos irmãos, incentivá-los. Sei que é difícil ver nossos irmãos fazendo coisa errada. Eu sei que muito tem feito, até com raiva mesmo. Eu vou fazer, esse irmão não manda em mim. Mas que a gente venhamos ter paciência, orar ao Senhor, alegrar, que seja uma crítica que faça ele voltar. Porque feliz daquele quando ele é repreendido por Deus, não é verdade? E que a gente viemos pedir a Deus sabedoria, meus irmãos, porque a vinda do Filho do Homem está próximo, E eu aqui lendo e observando aqui as Escrituras Sagradas, ainda aqui no versículo 26, que nos diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aí você pode dizer: mas irmãos, a Bíblia nos diz que o próprio Jesus disse: filhinhos, se pecarem, lembrem que tem um advogado fiel. Claro, está escrito.
Mas tem pessoas que fazem pecado com raiva do irmão, bênção. Então isso não agrada ao Senhor. Porque você está ciente do que está fazendo. O que é que a Bíblia diz? O primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E segundo, ao próximo, como a ti mesmo. Mas muitos estão fazendo, estão pecando por propósito. Muitos estão deixando Jesus pelos pratos de lentilha a qual o mundo está aí oferecendo. Quantos que foram libertos das trevas pela infinita luz do Deus Altíssimo? E quantos têm deixado nessa época? Quantos têm deixado a palavra do Senhor? Quantos têm abandonado o Filho do Deus Altíssimo? É muito triste, né? Mas ainda vou ler aqui ainda. No versículo 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado, culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Ao versículo 29 diz: então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou, e o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que ama? Imagine como será pior ainda o castigo que esta pessoa vai merecer. Ao versículo 30 diz: pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei, conta com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Lembre disso. O Senhor ele vai julgar o seu povo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado nas atitudes que você está tomando. Eu tenho que ter cuidado nas atitudes também que eu vou tomar, o que eu vou fazer, o que estou fazendo. Lembrem, nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada está fora do seu controle. Você pode estar fazendo coisas que eu não estou vendo. Eu posso estar fazendo coisas que você não está vendo. Mas lembre que tem um Deus que está vendo tudo, está contemplando tudo. E lembre que eu e você vamos estar diante do tribunal do Senhor. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Que todo ser humano vamos estar diante desse tribunal para prestar conta de tudo que você anda fazendo. Cuidado. Cuidado. Jesus está voltando. Amém? Eu fico triste que a própria palavra do Senhor diz, muitas pessoas ficam tristes, porque a Bíblia diz que aquele que foi liberto das trevas pela infinita luz de Deus, e depois chegou um tempo, deixou a luz e voltou para as trevas. A Bíblia nos diz que bom seria que nem conhecesse o Evangelho. Você voltou para o seu próprio vômito. Misericórdia. Mas eu tenho uma palavra para você profética dentro da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, me foge da memória o capítulo, mas o texto nos diz assim: aqueles que confessarem os seus pecados e o deixa, este alcançará misericórdia. Amém? Tome posse dessa palavra. Aqui está o irmão Val Lima, né, o pequenininho da casa de Jessé, viu? Ore mais por mim, eu preciso das orações de vocês. Assim como Paulo pediu nas suas cartas aos seus irmãos, eu peço nessa manhã a vocês, meus irmãos. Ore por mim. Eu preciso da oração de vocês. Sou necessitado. Amém? Fique na paz. Um abraço aí do irmão Val Lima.